Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu avô, ele nasceu e ele cresceu no interior da Itália. Para ser mais precisa, o nome da cidade que o vovô nasceu era Nuoro, lá na Itália. Ele viveu lá. Segundo o vovô, ali era um lugar pequeno, mas maravilhoso, espetacular, tanto que o meu avô jamais esqueceu que ali ele nasceu, ali ele se criou. Segundo o vovô me contava, essa história é real, essa história é verídica. Ele garantia por tudo que essa história era realmente acontecida. E tudo se dera, nossa, Paulinho, já tem 102 anos. Foi em 1921. A família também era dessa mesma cidade. Eu não sei se você já ouviu falar de Nuoro, pequena cidade italiana, mas que é uma maravilha. Então a família também pertencia a essa mesma cidade de Nuoro. E era uma família muito simples de lá. Era uma família muito humilde, me conta o vovô. A família era composta por 3 pessoas. Era o pai, Marco, a mãe era Antonietta e o filho Marcello. Era assim que o vovô falava, Marcello. Ainda garoto, esse Marcello acompanhava o seu pai porque ele queria desde cedo aprender a lidar com a terra. Ele queria ser lavrador. Ele queria aprender a fazer com que a terra produzisse ainda mais. A senhora Dona Antonietta, apesar de ficar em casa, ela tinha muito trabalho. Ela cuidava da roupa da família, ela preparava toda a comida, ela mantinha a casa sempre limpa, em ordem, diz que fazia tanta coisa gostosa, e ainda cuidava de uma pequena criação e de uma pequena horta que eles tinham no quintal, lá em Nuoro, na casa em Nuoro. E era assim, dessa maneira, que aquela família vivia feliz e em perfeita harmonia. Só que um dia aconteceu o seguinte: a Dona Antonietta, a mãe da casa, a mulher da casa, ela sofreu uma queda enquanto ela estava lavando um chiqueiro de porcos. Ela caiu lavando o chiqueiro era de madeira, tá? Então ela lavando o chiqueiro de porcos, ficou lisa aquela madeira do chiqueiro de porcos, ela escorregou e ela caiu dentro desse chiqueiro. Olha, foi uma queda realmente grave, mais grave ainda, foi uma fratura exposta sofrida por ela. Meu Deus do céu, naquela época, Paulinho, eu estou falando de coisa de 102 anos, em 1921. Como naquela época os recursos eram mínimos, aquela fratura acabou trazendo seríssimas complicações de saúde para Dona Antonietta. Era uma fratura no fêmur, exposto. Diz que o fêmur dela ficou exposto, os ossos ficaram em exibição, sabe? Teve várias complicações de saúde para Dona Antonietta. A ferida em sua perna não fechava, não cicatrizava e acabou infeccionando. E ela sentia dores e mais dores. Segundo o vovô, ele, menino naquela época, da casa dele ele escutava os gritos, o choro da Dona Antonietta, que sofria dores terríveis com aquela ferida na perna. Ela chorava,
Vovô dizia que era dia e noite aquela mulher sofrendo com aquelas dores, com aquele choro desesperado, aqueles gritos de ais. Imagine vocês. E aquela mulher, aquela família passou por muitas dificuldades. Ela, na medida em que ela foi se recuperando, ainda assim, eu não sei como, fizeram lá umas talas feitas com madeira, o vovô me contava nos detalhes, sabe? Ainda assim ela foi se recuperando, mas obviamente que depois ela não conseguia andar, ficou com dificuldade para andar. O Marcello, o filho daquela família, ele tinha 9 anos de idade, ele era um pouquinho mais velho que vovô. O vovô era mais novo, o vovô tinha coisa de uns 6 anos. Então o Marcello, o filho daquela família, ele era um menino de 9 anos, ele passou então a ficar em casa. O Marcello que cuidava da mãe dele, a dona Antonieta, enquanto que o pai Marco, ele ia para a labuta, ia para a plantação, especialmente plantação de uva que eles tinham, sem contar outras, né? O pai ficou responsável pelo trabalho braçal. Marcello, como que é o meu avô, né? Tinha muita paciência, ele cuidava direitinho da mamãe, cuidava com todo o amor da mãezinha dele e ainda cuidava dos afazeres da casa, sabe? Com perfeição. Diz que o menino, a mãe do vovô, meu Deus do céu, a mãe do vovô vivia a elogiar aquele menino. O menino é aquele que o vovô ficava assim, até admirado dos elogios que a mãe dele fazia. O menino sabe fazer bolo, o menino sabe cozinhar, o menino sabe fazer pão, o menino lava a roupa, passa roupa, e vocês precisam aprender com o menino. Diz que a minha bisa, né, quer dizer, a mãe do meu avô, vivia cobrando deles que tivesse assim uma atitude parecida com a do Marcello. Mas que o Marcello era um show de garoto, ainda mais tendo apenas 9 anos de idade. Agora, a dona Antonieta, ela precisava de tomar alguns medicamentos, né? Ela tinha que tomar algum remédio, porque ela ainda sentia muitas dores. Ô Paulinho, você imagine uma fratura exposta de fêmur para se recuperar da forma como ela estava se recuperando. Ela tinha que tomar medicamentos para poder conter aquela dor, né? E esses remédios, de acordo com o vovô, custavam o olho da cara. Era muito caro mesmo. E a família nem sempre podia comprá-los. Quando isso acontecia, a dona Antonieta passava muito mal. As dores daquela ferida em sua perna eram fortíssimas e por muitas vezes ela pedia para morrer. Então o vovô se lembra, e ele se lembra claramente, que a mulher gritava: "Por que Deus não me leva? Dio mio", pedia para Dio mio levá-la, tirá-la daquele sofrimento, tirá-la da vida. "Dio mio", e ela pedia para morrer. O tempo todo ela pedia para morrer. E o meu avô, ele conta isso pra gente, sabe? Os gritos da senhora eram mais ou menos assim. Meu avô, muito italiano, ele até me ensinou a frase como a mulher gritava, essa senhora Dona Antonieta gritava: "Mio Dio, mi dimmi, mio Dio, ti dimmi". Era isso que a senhora gritava. "Mio Dio, ti dimmi". Era Deus me mata. O vovô traduzia isso como Deus me mata. E a mulher vivia chorando e gritando isso, diz que o dia inteiro. Aquela dor, coitada. Então a Dona Antonieta: "Mio Dio, ti dimmi", e gritava, sempre pedindo que Deus a matasse. Além de todo aquele sofrimento que a pobre família passava, mais uma coisa estava para acontecer que iria piorar de vez a situação. Em uma manhã, logo depois que o Marcello, o menino exemplar, né, que a mãe do meu avô, a minha bisa, admirava demais, logo depois que o Marcello havia preparado o café e levado para sua mãe, ele levava o café para a mãe na cama. Falei, que menino, com 9 anos fazer isso, né? Ele tinha preparado o café, levava para a mãe dele na cama. Eis que o menino leva a sua mão no peito. O Marcello, ele dá um forte suspiro e caiu morto no chão. Já pensou? O menino, a essas alturas, já tinha passado mais ou menos, um ano, né? Que a mãe estava naquele sofrimento. O menino tinha uns 10 anos. O garoto, o Marcello, tinha uns 10 anos.
Sentiu uma dor, com certeza sentiu uma dor, levou a mão no peito, deu um forte suspiro, mas não gritou, não. Deu aquele suspiro, sabe? Que levou a mão no peitinho, deu aquele suspiro e caiu. E ele caiu, mas caiu morto no chão. Marcello, de acordo com o meu avô, pelos cálculos do meu avô, eu calculei assim uns 10, meu avô falou que ele tinha mais ou menos uns 11 anos quando o menino veio a falecer. Dessa forma, desse jeito, exatamente assim. Quer dizer, conclusão, o menino, se isso é possível, com essa idade, né? 10 ou 11 anos, tá? Tudo bem. Ter um ataque fulminante do coração, eu não sei, eu acho que isso é tão raro. Mas tudo bem, o menino, de acordo com o vovô, morreu de um ataque fulminante do coração. Sentiram. Nossa, a família sentiu, a vizinhança toda sentiu. O menino era um anjo de Deus. A minha bisa dizia, morreu um anjo de Deus, que menino bom. Esse menino não era para esse mundo, dizia a minha bisa. Até meu avô ficava admirado de ouvir a mãe dele falar assim. Esse menino não era para esse mundo, ele era um anjo de Deus. Sentiram muito a morte do Marcello. E lógico, quem principalmente sentiu a perda do filho foi a dona Antonieta. Imagina agora, a dona Antonieta ficava com o seu estado de saúde cada vez pior, em cima do catre, daquela cama, né? Que eles chamavam de catre, em cima daquela cama. Aquela dor terrível na perna. Ela que vivia gritando, mio Dio te dime, mio Dio te dime, Deus me mata, Deus me mata. Ela que já vivia gritando, agora então, ela se desesperou. Mio Dio te dime, e gritava, e chorava, e pedia a morte para Deus. Ela já não tinha a menor vontade em viver. Queria partir logo dessa vida para ficar ao lado do seu filho Marcello tão querido. Ela acreditava piamente que depois que a gente morresse, acabava se encontrando do outro lado. Apesar de tudo e do sofrimento da dona Antonieta e daquela família, a vida sempre segue, né? A vida continuava. E agora era Marco, o marido, que se desdobrava para poder dar conta de tudo, coitado. Ele saía cedo para trabalhar, na hora do almoço precisava voltar para cuidar da esposa, da mulher, depois voltava novamente para a plantação e quando chegava em casa muito cansado, ele precisava ainda arrumar a casa, dar banho na mulher dele, na esposa dele e preparar a comida. E a mulher vivia, dona Antonieta vivia gritando para quem quisesse ouvir, mio Dio te dime, mio Dio te dime. Ela vivia gritando. Certo dia, quando o senhor Marco voltou para casa no horário do almoço, ele encontrou a dona Antonieta passando muito mal, mas muito mal mesmo. Ela estava com muitas dores em sua ferida. E não era só a dor, a febre altíssima, que botava a mão na mulher, não dava para ficar com a mão de tão quente que estava a sua testa. A mulher tinha calafrios, transpirava sem parar. Vendo o Marco, vendo a esposa daquele jeito, o Marco resolveu voltar para a sede da fazenda. Tinha uma sede lá no lugar que eles viviam, né? Era uma pequena cidade, mas era vida rural também. Então ele vai até uma sede da fazenda em Nuoro, na pequena cidade e linda, de acordo com meu avô, Nuoro, a cidade que ele nasceu e viveu. Ele ia até a sede da fazenda e pediu para o patrão que lhe emprestasse um cavalo com uma carroça. Gente, eu tô falando do começo do século passado, tá? Era anos 20, hein? Anos 20. Então ele pediu um cavalo com uma carroça e algum dinheiro para o patrão, porque ele iria em busca de um médico. Quem sabe ele encontrasse na cidade mesmo ali, ou nas cidades próximas a Nuoro, ele encontrasse um médico, porque caso contrário a mulher dele não ia aguentar. Ela não ia suportar mais um dia do jeito que ela estava. Resultado, eu não sei o que aconteceu, meu avô me fala dando os detalhes, e essa passagem ficou assim um pouquinho confusa. Eu sei que o senhor Marco, ele acabou não aceitando o que foi oferecido a ele, porque era uma carroça, mas uma carroça sem cobertura. E estava chovendo, a mulher já estava com febre. Então ele não quis levar a mulher naquele jeito, não. A viagem
seria por uma estrada e a estrada não era das melhores e com certeza ela não iria suportar. Então ele falou, o patrão desse senhor Marco, vendo o Marco naquele desespero em que ele estava e entendendo que não dava para ser uma carroça descoberta, atendeu o pedido do funcionário. E então Marco partiu em direção à cidade mais próxima, que dava mais ou menos 1h30 do jeito que eles foram, mas numa carruagem. O patrão tinha. A carruagem já é diferente, não é uma carroça. A carruagem tem cobertura, tem abrigo, e assim foi feito. Chegando lá, o senhor Marco, o marido, teve muita dificuldade para encontrar um médico. Ele rodou praticamente a cidade toda. O patrão emprestou também dinheiro para ele. Então ele tinha o dinheiro até para o médico. Então o Marco teve muita dificuldade de encontrar um médico. Rodou praticamente a cidade todinha e todos informavam que o médico tinha saído, fora atender um paciente que estava em estado muito grave num outro lugar, num lugar longínquo. A essa altura, o senhor Marco já sabia que ele ia perder a mulher dele. A mulher dele ia morrer, não ia suportar. Ela estava passando muito mal, a febre altíssima. Ela estava moribunda. A mulher sequer tinha força para gritar. Lembra que o grito que ela dava? Mio Dio, ti dimmi. Ela ainda balbuciava naquela febre que ela estava, mas já não falava mais, sabe? Mio Dio, ti dimmi. Já não era com aquela força. Mio Dio, ti dimmi. Ele entendeu que a mulher ia morrer. A mulher ia morrer. Ele já sabia que perderia sua esposa, que estava passando muito mal. Então o Marco deixou recado em todos os lugares que ele passou e pediu, pelo amor de Deus, olha, como eu não encontrei o médico, eu moro em tal lugar, assim assado, direitinho, deu detalhes. Fala pro médico ir até a minha casa. Diga a ele, diga ao doutor que é uma questão de vida ou morte. Aí ele enfrentou mais 1h30 de viagem de volta, coitado. E a mulher com ele, desesperado. Durante o caminho, o Marco olhou para o céu e ele implorou por um milagre. Oh, meu Deus! Então o Marco, olhando para o céu, fez aquele pedido. Meu avô dizia isso em italiano, seria mais ou menos assim, Paulinho. Mio Dio, ho bisogno di un miracolo. Acho que deu, né? Para que vocês entendessem. Mio Dio, ho bisogno di un miracolo. A tradução seria assim, mais ou menos. Deus meu, eu estou precisando de um milagre. E ele falou aquilo com tanta fé, tanta fé. Logo que ele chegou em casa, ele chegou na casa dele, ele viu um carro parado. Um carro. O que não era comum, eu estou falando do comecinho do século passado. Raríssimos eram os carros nos anos 20. Gente, era começo, sim, dos anos 20. Ele viu um carro. O que chamou a atenção daquela região inteirinha. Quando ele entrou na sua casa, lá estava o médico, esperando por ele. O senhor está precisando de mim? Sim, doutor, eu estou acabando de chegar, fui a tal lugar da minha esposa. Só um momento, vamos atendê-la já. O senhor está precisando de mim? Aí ele explicou, não, que na verdade precisa, e a Antonieta, ela já estava desmaiada. A febre da mulher era tão alta que ela estava desmaiada. Aí o médico atendeu, a perna da mulher estava em petição de miséria, sabe? O médico fez aquela limpeza, trouxe consigo vários medicamentos, deve ter usado ali coisas assim que realmente desinfetava, né? Eu acho que ele levou consigo grandes desinfetantes, desinfetou toda a perna da mulher, ainda disse que dava para ver parte do osso. E o médico disse que fez um trabalho na perna dessa senhora, um trabalho de mais ou menos assim umas 2 horas ou mais. Ficou lá o Marco com esse médico e ele atendendo a dona Antonieta. Além disso, o médico ainda deixou sobre a mesa, eles tinham uma mesa, deixou vários medicamentos que a dona Antonieta iria precisar. Aí o médico falou, bom, a sua mulher está atendida, doutor, e quanto eu vou pagar? Eu estou aqui com dinheiro, porque o patrão havia dado para ele. O médico apenas sorriu
e disse: não, tá tudo certo. Isso não é nada. Mas como que não é nada? Mas o senhor veio, chegou na minha... Quer dizer, o senhor estava na minha casa antes de eu, na verdade, estar em casa. E como foi que o senhor ficou sabendo, né, que a minha mulher precisava tanto do senhor? E aí é que todo mundo ficou impressionado, porque o médico disse: quem foi me avisar e me chamar na cidade, foi por isso que o senhor não me encontrou, porque eu vim atender um paciente que estava entre a vida e a morte. Não foi, obviamente, o senhor. Sim, não, porque eu até não encontrei o senhor. Então, quem é que foi avisar o senhor do estado da minha Antonieta? Foi um menino, um garoto, um menino de 10, 11 anos, um garoto, um bambino. O senhor Marco e a dona Antonieta se olharam e não entenderam o que o médico estava dizendo. E eles não sabiam quem era esse garoto. O médico, então, ainda fez mais algumas receitas para a dona Antonieta, deixou todos os medicamentos que ela precisava tomar, anotou tudo direitinho e disse para o casal não se preocupar. Ele não cobraria, como não cobrou nada pelo socorro, e muito menos cobraria pelos remédios. O doutor se despediu. Quando ele estava saindo assim da casa da dona Antonieta com o seu Marco, ele olhou uma coisa raríssima naquele tempo, muito rara. Alguém retratar alguém. Mas havia naquela casa um retrato do menino. Um retrato de quem? Um retrato de Marcello. O médico parou, olhou bem e falou para o Marco: foi esse menino, esse rapazinho que esteve na minha casa conversando comigo? Esse menino, esse garoto, foi ele que salvou a vida da tua mulher. E depois ele me falou com tanto amor, com tanto carinho, explicando a situação do senhor, que eu prometi a ele que eu faria tudo graciosamente. E é por isso que eu não estou cobrando nada do senhor. O senhor, naquele momento, o senhor Marco e a dona Antonieta ficaram mais admirados ainda, e o senhor Marco reagiu assim: doutor, o senhor só pode estar ficando louco, porque que brincadeira é essa? Esse menino aí na foto é Marcello, nosso filho. Ele já morreu, e ele já morreu tem um bom tempo, doutor. O médico foi a vez dele, todo arrepiado, e garantiu para o casal que era assim, aquele garoto que esteve em sua casa desesperado, chamando para socorrer Dona Antonieta. Depois daquele dia, a recuperação da Dona Antonieta aconteceu de uma maneira muito rápida. A mulher, Dona Antonieta, jamais repetiu aquela sua frase: Mio Dio uttidimi. Nunca mais. Nunca mais. Aliás, Dona Antonieta fez questão de espalhar para toda a vizinhança que aquilo que ela fazia era de fato um grande pecado. Em homenagem ao amor de seu filho tão amado, ela jamais repetiu tal frase. Mio Dio uttidimi. Nunca mais. Obviamente que tudo o que aconteceu foi um milagre. A senhora Dona Antonieta voltou a andar depois daqueles cuidados médicos, o que ninguém mais acreditava que fosse possível. De início, com dificuldade, mancando, mas depois voltou a caminhar normalmente. A ferida daquela fratura exposta, que nunca havia cicatrizado, foi se fechando até que ficou totalmente curada. E a partir de então, Dona Antonieta passou a ter uma vida normal novamente, sem nenhum problema de saúde. Na verdade, vovô repetia que a frase de Dona Antonieta a partir dali passou a ser: Que Dio te acolga, filho mio. Uma história bonita que o meu avô contava com lágrimas nos olhos. Pena que o vovô já não esteja mais aqui. Ele já tem pelo menos 18 anos do seu falecimento. Mas é uma história que eu não esqueço nunca e que hoje eu conto para os meus filhos e até para os meus netos, porque eu também já sou avó. E agora no começo do ano que vem, eu vou conhecer a cidade onde tudo isso aconteceu. Cidade da qual meu avô falava com tanto amor.
vou a Nuoro. E fica aqui uma sugestão. Quem sabe um dia você possa também ir passear por lá. Aproveito o finzinho dessa história para falar um pouquinho da terra do meu avô, né? Eu tenho certeza que a alma dele vai ficar muito feliz. A melhor época para a gente visitar Nuoro é entre os meses de maio e setembro, quando as temperaturas são bem mais amenas. Durante esse período o clima lá é uma delícia, dá para a gente ir bacana. Como a pessoa pode chegar lá a Nuoro? Fica cerca de 1 hora de carro do aeroporto de Olbia, que Olbia recebe voos regulares, sabe? De várias cidades europeias. Então tem que ir a Olbia. Fica na Sardenha, viu? É como, para você entender, a Sardenha é um estado lá da Itália, né? Fica na Sardenha. E os transportes para lá são limitados, né? Mas vale a pena esse passeio. Nuoro, meu avô contava o que ele comia lá, né? Ele comia uma comida que eu marquei para falar para vocês, culurgiones. Culurgiones é uma massa parecida com ravioli, recheada com batatas, queijos e hortelã. Isso que é uma delícia. Então um dia ele falou para mim assim: meu sonho é ver a minha família inteira voltando a Nuoro e pedindo um culurgiones. Eita, culurgiones, eu vou experimentar. É massa com ravioli recheada com batata, queijo e hortelã. Outra coisa que é muito gostosa lá é um leitão que eles assam. Esse leitão é assado no espeto assim lentamente, chamada porcedo. Porcedo é uma delícia. E o pão, um pão fino e crocante, esse que o menino sabia fazer, típico da região, é o pane coração. Chama-se pane coração. É uma delícia. Vamos lá? Vamos passear em Nuoro? Que tal? Um abraço a todos e eu espero que tenham gostado da minha história.